Dia 17 de abril de 2026. Leitura de Provérbios, capítulo 17. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos lendo o livro de Provérbios nesse mês de abril e o livro de Provérbios é um livro que traz palavras de sabedoria que trazem relacionamento com Deus e desenvolvimento na nossa vida. O livro foi escrito pelo rei Salomão com o objetivo de trazer prudência aos que são simples. Simples são aqueles que são ingênuos, que não percebem os perigos da vida, e também para os jovens inexperientes, mas também para aqueles que já são sábios, para que eles possam crescer em sabedoria. Essas coisas estão escritas no capítulo 1 de Provérbios, que nos fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temor ao Senhor não quer dizer ter medo de Deus, mas significa ter extrema consideração e respeito, colocando-o em primeiro lugar em nossa vida. Quando começamos a nossa vida com Deus, buscando saber a respeito do plano e do propósito que Ele tem em nossa vida, encontramos os caminhos que Ele reservou para cada um de nós e o propósito que Ele tem para cada um de nós. E o livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. Então você consegue ler esse livro todos os meses, se você ler o capítulo do dia. Nos meses que tem 30 dias, você lê os capítulos 30 e 31 no último dia. E isso é suficiente para que você consiga, lendo mês a mês e buscando sempre na leitura do dia, encontrar algum versículo, algum ponto que você pode aplicar e aprofundar na sua vida, crescer tanto no relacionamento com Deus, como também na sua vida pessoal, no meio da sua família, na educação dos seus filhos, na gestão dos seus negócios, na administração das suas finanças, no tratamento com as pessoas, no cuidado com o seu coração em relação à ira, em relação à contenda, em relação à mágoa, em relação às refeições na sua casa. Tudo isso o livro de Provérbios vai tratando em pequenos versículos que servem como pílulas que nos alimentam a alma e nos dão sabedoria para administrar a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus e também com o nosso próximo. Nós estamos lendo nesse mês de abril a Bíblia na versão da King James atualizada, como você pode ver no topo da tela. E essa Bíblia, nessa versão, ela coloca sempre um título em cada capítulo. E aqui você vê que ela colocou esse título: A paz de Deus é melhor que o ouro. Na verdade, esse título é um título que não contempla todo o capítulo 17 de Provérbios. Nós vamos ler aqui, você vai ver que Provérbios, capítulo 17, fala sobre muitos assuntos da nossa vida. Mas esse título que você está vendo no versículo 1, a paz de Deus é melhor que o ouro, é um versículo que é um título que contempla o primeiro versículo. O primeiro versículo fala: melhor é um bocado de pão seco, com paz e tranquilidade, do que a casa repleta de carnes e contendas. Então você vê já no versículo primeiro que ele está falando a respeito da paz de Deus, que a paz de Deus é melhor que o ouro. Melhor é um bocado de pão seco com paz e tranquilidade do que a casa repleta de carnes e contenda. O que esse versículo nos ensina? Que não adianta uma pessoa ter muita riqueza, ter muito dinheiro, ficar o tempo todo dedicado aos seus negócios e esquecer-se de cuidar da esposa, dos filhos, ou às vezes ter um relacionamento conturbado dentro de casa, onde muitas vezes o marido ou a esposa, que também pode ser uma empresária,
que entra em conflito um com o outro, com os filhos, e se preocupando exclusivamente ou dando mais foco, mais atenção aos seus negócios e esquecendo de cuidar de casa, da família. Existe uma pesquisa que fala que nas famílias em que as pessoas se preocupam em ter as refeições em casa, com todos juntos, reunidos, com as pessoas tendo a experiência da mesa, olhando no olho uns dos outros, conversando, que nessas famílias o índice de envolvimento com a criminalidade é bem reduzido, mas que nas famílias em que cada pessoa come em um lugar onde não existe essa integração, essa reunião, essa experiência de estarem juntos, reunidos em uma mesa, colabora para que esses filhos que crescem nesse ambiente possam se envolver mais com crimes, com coisas ilícitas, porque eles não desenvolvem o senso, a importância da comunidade, de estarem reunidos com outras pessoas, de ter uma ordem, de terem consideração e respeito uns pelos outros. Então, não adianta. Por isso que o texto no versículo 1 diz: melhor é um bocado de pão seco com paz e tranquilidade, dizendo que a paz, a tranquilidade dentro da família tem um valor muito alto, porque há uma casa que está repleta de carnes e de iguarias, mas onde existe guerra, onde existe conflito, não existe formação de pessoas preparadas para uma vida, uma vida adequada em sociedade. O versículo 2: o servo prudente saberá controlar o filho de conduta vergonhosa e participará da herança comum dos irmãos. O que esse versículo está dizendo? O servo que é prudente saberá controlar o filho de conduta vergonhosa e participará da herança comum dos irmãos. Naquelas famílias onde existe uma empresa em que existe geração de muita riqueza, muitas vezes os filhos que do dono dessa empresa não cuidam de aprender as habilidades de administração, de gestão, de cuidado da empresa. E muitas vezes tem lá um empregado que é o gerente, o diretor, o presidente, que sabe muito bem como administrar aquele negócio. E muitas vezes o próprio dono da empresa faz uma distribuição em que ele deixa o servo prudente administrando aquele patrimônio, fazendo a distribuição para os seus filhos, para os seus herdeiros, por causa da preparação do servo prudente. O que esse versículo está dizendo? Que você pode não ter nascido herdeiro, mas se você faz bem o seu trabalho com honestidade, com dedicação e desenvolve as habilidades de administração e de gestão, você pode conquistar espaços em lugares que você não pensaria que poderia conquistar. Então, o versículo 2 está dizendo: seja dedicado, estude como você cuida do seu negócio. Tem aquelas pessoas que, quando trabalham em uma empresa, elas pensam assim: eu não vou dar o meu melhor, porque o meu esforço vai ficar para o dono do negócio. Então, eu vou ser relaxado, não vou fazer tanto assim. Mas esse pensamento é um pensamento que limita a pessoa que pensa dessa forma. Agora, a pessoa que entra no negócio e tem o pensamento de dono, querendo crescer, querendo ter mais conhecimento, mais aprendizado, pode conseguir uma sociedade com o dono do negócio.
pode até construir um conhecimento que permita que a pessoa possa montar o seu próprio negócio. E se ela não vier a montar o seu próprio negócio, o conhecimento da administração do dia a dia da empresa pode levar esse empresário a colocá-lo como o gestor, o responsável por essa empresa. Versículo 3: O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. Então você sabe que para que o ouro seja purificado, ele passa pelo fogo, para que sejam derretidas todas as impurezas e fique só o ouro puro. A prata também passa por um processo de purificação. Da mesma forma, Deus é que só Deus pode revelar quem as pessoas realmente são. Muitas vezes você pensa que uma pessoa que parece que é seu amigo, parece que é sua amiga, realmente está do seu lado, mas quando você fala com Deus, Deus pode surpreender mostrando verdadeiramente o que a pessoa esconde no seu coração. Quando você fala com Deus, Deus ele vai mostrando quem são as pessoas. Ninguém escapa dos olhos de Deus. O Salmo 139 fala que o Senhor conhece todos os nossos pensamentos. Então, ele conhece todos os pensamentos. Aqui no versículo 3, nós podemos fazer uma oração pedindo a Deus que afaste de nós as companhias que são falsas, que são enganadoras, para que não se aproximem de nós e que o Senhor remova do nosso caminho aqueles que estão à nossa volta com más intenções. O verso 4: Os maus dão grande atenção às más notícias, assim como os falsos apreciam ouvir mentiras. Esse versículo 4 está dizendo para nós que as pessoas que praticam o mal, elas dão grande atenção às más notícias, no sentido de que quem é mau sempre está relacionado e envolvido com coisas ruins. A pessoa que fica só falando coisas negativas, acompanha as notícias ruins, só tem palavras de morte, palavras que nada vai dar certo ou que se envolvem com pessoas que fazem coisas erradas. Essas pessoas que só falam de coisas negativas e de coisas erradas, elas sempre se envolvem com isso. Então, quando você começa a conversar com alguém e você percebe que as conversas da pessoa são sempre notícias ruins ou práticas de coisas erradas, elas devem ser evitadas. Assim como os falsos apreciam ouvir mentiras, os falsos gostam de ficar nas rodas onde se fala de outras pessoas, onde se faz fofoca, se fala mal dos outros. Nessas rodas de conversa, você não vai ter nenhum desenvolvimento, nenhum crescimento, pelo contrário, você vai ficar em uma frequência em que as pessoas estão sempre falando de coisas ruins e cuidando da vida dos outros e praticando o mal. Então se afaste dessas pessoas. O versículo 5 diz: Quem zomba dos pobres revela desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça dos outros não ficará muito tempo sem castigo. Então o versículo 5 está dizendo que nós não podemos discriminar ninguém, seja porque é pobre, por causa da sua condição econômica e financeira, seja por qualquer outra razão. O versículo 5 está falando dos pobres, mas devemos interpretar esse versículo incluindo que Deus criou todas as pessoas. Deus não quer que venhamos a zombar de ninguém, porque todos foram criados por Deus. Deus é o Criador. Ele deixou para nós um mandamento: ama o teu próximo como a você mesmo. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as forças,
com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, porque foi Ele que nos criou. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é: ama o teu próximo como a você mesmo. Então, se você pode ajudar alguém com um copo de água, com um pedaço de pão, você sabe que aquela pessoa está passando fome. Você sente fome. Então você sabe o quanto é doloroso passar pela fome. Então, se você pode ajudar alguém, ajude a pessoa. Você também precisa como ela também precisa. Então, quem zomba dos pobres revela desprezo pelo Criador deles. Quem despreza o próximo mostra que despreza ao Senhor. Pior do que desprezar o próximo é muitas vezes dentro da própria casa o marido desprezar a esposa desprezar o marido, os pais desprezarem os filhos desprezarem os pais. Há um princípio dentro de casa que se chama o princípio da honra, onde os filhos devem honrar os pais, mas os pais também têm o dever de não provocarem a ira dos seus filhos. Então, no livro de Efésios, no capítulo 6, quando o apóstolo Paulo escreveu orientações para os efésios, que eram da cidade de Éfeso, ele disse que os filhos honrassem os pais e que os pais também não provocassem a ira dos seus filhos, mas que os educasse, que os eduquem nos caminhos do Senhor, com consideração, com amor, com respeito. Então o versículo 5 diz: quem zomba dos pobres revela desprezo pelo Criador deles, e quem se alegra com a desgraça dos outros não ficará muito tempo sem castigo. A pessoa que fica contente com a desgraça do próximo, ela carrega uma energia, uma frequência de eu quero ver o mal do próximo. Então ela atrai essa energia para ela própria. Não deseje o mal do próximo. Fique alegre, fique feliz quando você vê o seu vizinho, os seus colegas, os seus irmãos prosperando. Diga graças a Deus, que o Senhor continue abençoando o meu irmão, que o Senhor continue abençoando a minha irmã, que o Senhor continue abençoando essa pessoa e que o Senhor cuide da minha vida, tirando todo tipo de ciúme, todo tipo de despeito, todo tipo de inveja. Despeito é quando você olha para a pessoa que conseguiu uma promoção, que comprou um carro, uma casa nova, e a pessoa fala assim: esse daí não merecia não. Isso é despeito, é você tratar com desconsideração a vitória, a conquista de uma pessoa que prospera. Não carregue esse mal dentro do seu coração. Nós já lemos em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 30, que o coração em paz é saúde, mas o coração do invejoso é como o câncer nos ossos. Se você carrega alegria pela desgraça do próximo, você está atraindo essa energia para você mesmo, para você mesma. E às vezes, se isso acontece, peça a Deus que ajude você a arrancar esse mal. Diga a Deus: eu declaro que eu desejo o bem dessa pessoa. E eu declaro que eu desejo que o meu coração seja purificado e queimado. Porque aqui no versículo 3, quando você vê aqui escrito: o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. Sabe que essa parte B do versículo 3, quando diz assim: é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são, o Senhor não só mostra às pessoas que estão à nossa volta quem elas são, mas se nós oramos e dizemos assim: Deus, revela o pecador que está dentro de mim, o Senhor revela para nós mesmos pecados que nós não percebemos. Muitas vezes nós
dizemos uma coisa e não enxergamos o erro que está dentro de nós. Um exemplo é do jovem rico. Você conhece a história dele. Ele chegou até Jesus e disse: Mestre, o que eu farei para chegar até o reino de Deus? E aí Jesus disse para ele que ele deveria amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, que ele não adulterarás, não furtarás, não roubarás. E aquele jovem disse: Eu já faço tudo isso. E aí Jesus disse: Se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e aí você vem e me segue. Aquele jovem, ele, pela conversa que ele teve com Jesus, ele mostra que ele era piedoso. Piedoso significa ele ia na igreja, ele gostava de ler a palavra de Deus, ele conhecia a palavra de Deus e Jesus vai e toca na ferida dele. Fala assim: se você quer ser perfeito, vende tudo o que você tem, dê para os pobres e aí você volta e me segue. E nessa hora ele abaixou a cabeça e foi embora. Então, nós vemos que muitas vezes nós achamos que estamos num nível espiritual muito alto e não enxergamos, não percebemos os pecados que temos. Então, esse versículo 3, da mesma forma como o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas são, essa pessoa pode ser eu mesmo. Pode ser que eu não esteja percebendo o meu pecado. Aqui o versículo 5, quem zomba dos pobres revela desprezo pelo Criador. Não despreze ao Senhor. Se você zombar de alguém, não só porque é pobre, pode ser pela raça, pela altura, porque é calvo, porque não tem não tem uma coisa ou outra, seja por qualquer motivo que você despreze alguém, você está desprezando ao Senhor. Deus colocou um mandamento: ame o próximo como a você mesmo. Você não gostaria que apontassem as suas fraquezas, as suas deficiências, então não aponte as de ninguém. Quem se alegra com a desgraça dos outros não ficará muito tempo sem castigo. Então, não tenha alegria de ver a queda do próximo. Se alegre com a prosperidade dos que estão próximos a você. Se o coração for tentado a ter inveja ou cobiça, coloque na mão de Deus, peça, ore que o Senhor abençoe mais a pessoa, que o Senhor cuide e trate do seu coração e que o Senhor abençoe você também. Diga: Deus, abençoa a minha vida também. Versículo 6. Os filhos dos filhos são uma gloriosa honra para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Esse versículo 6 está dizendo que é bom quando você tem netos, porque os filhos dos filhos são uma gloriosa honra para os idosos, porque isso aponta que eles tiveram a sua família, educaram bem os seus filhos, e os seus filhos puderam formar famílias e terem os seus netos. Então ele está dizendo que é uma honra quando você consegue cuidar da sua família. Numa sociedade onde tantas pessoas estão se envolvendo em prostituição, e a prostituição está em que os jovens estão dizendo: aproveite a vida. E aproveitar a vida para eles significa sair com o maior número de pessoas, e essas pessoas acabam machucadas, feridas emocionalmente. E você encontra hoje em muitos lugares pessoas que estão com 35, 36, às vezes até pessoas muito jovens, já com 25, 24 anos, que começaram a vida na intimidade muito jovens e que estão cheios de mágoas, cheios de feridas, não conseguem acreditar no amor, não conseguem acreditar que podem ter um marido, uma esposa e formar uma família, e onde as pessoas estão machucadas por isso,
por essas prostituições, você vê a importância desse versículo, que é bom quando um homem encontra sua esposa, consegue formar a sua família, ter os seus filhos, educar esses filhos para casarem e terem os seus netos. Isso é a honra que o versículo 6 está dizendo, a honra de você ter família. E a segunda parte, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Quando os pais honram a Deus, seguem a Deus e mostram valores e princípios, esses pais são o orgulho dos seus filhos. A segunda parte do versículo 6 está dizendo assim: você que é pai, você que é mãe, seja um pai, uma mãe que se compromete com Deus e que se compromete a instruir os filhos nos mandamentos do Senhor, cuidando e zelando pela vida deles. Isso vai trazer para eles o orgulho de terem a vocês como pais. O versículo 7: os lábios eloquentes não ficam bem ao insensato, muito menos a língua mentirosa ao governante. O versículo 7 está dizendo que não tem sentido que uma pessoa que é insensata, que não tem bom senso, consiga falar palavras boas. Lábios eloquentes fala sobre a pessoa que sabe falar e a pessoa que tem bons argumentos. O eloquente é aquele que consegue convencer as pessoas, aquele que, quando fala, ele consegue apresentar uma exposição que as pessoas dizem é verdade, é isso mesmo. Então o versículo 7 está dizendo que os lábios eloquentes não ficam bem ao insensato. Significa, se a pessoa não busca informação, não busca sabedoria, não busca conhecimento, ela está sendo insensata. Ela não vai ter a capacidade de apresentar bons argumentos na sua fala. Não tem sentido. Os lábios eloquentes nunca vão ficar bem com o insensato, não ficam bem ao insensato. O versículo 7 está dizendo: busque a sabedoria, estude, porque se você ler, estudar, procurar investigar, saber a respeito das coisas, naturalmente você vai ter lábios eloquentes. Agora, se você for insensato, não tiver bom senso de ir atrás do conhecimento e da informação, os lábios eloquentes não vão estar em você, porque os lábios eloquentes não ficam bem ao insensato. Significa, não combina uma pessoa querer ter bons argumentos e ser uma pessoa insensata, que não vai atrás da informação, que não busca o conhecimento, que não busca a instrução. E muito menos, a segunda parte do versículo 7, muito menos a língua mentirosa ao governante. Uma pessoa que é líder, é chefe, é presidente, é diretor, é governante, ou o pai e a mãe também. O pai e a mãe são governantes dentro da sua casa. Eles são responsáveis pelo governo, pela administração da família. Não convém a uma pessoa que governa que ela use a língua mentirosa. Uma pessoa que mente, ela não tem a confiança dos seus liderados. Quando o pai, quando a mãe ensinam os filhos a mentir, uma mentira pequena, o filho, a filha, atende o telefone e fala: é o fulano, fala que eu não tô, fala que eu saí. Você está ensinando os seus filhos a mentira. Então, os seus filhos olham para você como líder e pensam assim: ah, eu posso mentir também. Então, não convém a língua mentirosa ao governante. Quando você quer ter autoridade no governo, na administração, dentro da sua casa, dentro do seu negócio, é necessário se conduzir pelo princípio da verdade. O versículo 8: o suborno age como pedra mágica aos olhos de quem o oferece e causa a ilusão de que é possível comprar qualquer pessoa.
Então, o suborno, que é dar um presente, dar um dinheiro, dar algum benefício, dar alguma vantagem para alguém com o propósito de conseguir alguma coisa em seu benefício próprio, sendo uma forma ilícita, quem faz isso, quem dá o suborno e consegue dar o suborno para alguém que se corrompe, ele começa a imaginar, ele passa a ter a ilusão: ah, eu posso comprar qualquer pessoa. Mas tem uma pessoa que você nunca vai conseguir comprar, que é Deus, que é Jesus. Você não negocia com Deus. Não existe uma forma de uma pessoa fazer coisas erradas e chegar até Deus e dizer assim: Deus, eu pratiquei um crime, ganhei 1 milhão, então eu vou entregar 500 mil para a sua obra. O pecado das práticas erradas continua diante de Deus. Então, ninguém suborna a Deus. E também a pessoa que suborna uma pessoa e pensa, eu consigo subornar o próximo, corre um alto risco de ser presa, porque dependendo da pessoa, existem ainda autoridades que não se corrompem. Lamentavelmente, olhando nas práticas do dia a dia, nós vemos que as pessoas se corrompem bastante pelo dinheiro, pelos presentes, por cargos, por benefícios, por vantagens, mas existe um que não se corrompe. A salvação da nossa alma, ela só virá se formos honestos e corretos. Todas as práticas pecaminosas serão cobradas por aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Então, a pessoa que pensa que subornando ela consegue tudo, ela pode não conseguir a sua salvação e tem um aspecto prático de quem vive fazendo coisas erradas. Ele vai carregando aquela energia, aquela frequência à sua volta, e o Senhor é justo. Em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 31, está escrito assim: o justo paga por todos os seus pecados nessa vida, muito mais o ímpio e o pecador. Isso está escrito em Provérbios 11, 31. Então significa: todos pagam pelos seus pecados. Versículo 9: aquele que perdoa uma ofensa cobre a transgressão e demonstra amor, mas aquele que a joga no rosto separa os melhores amigos. O versículo 9 está dizendo: se você perdoa alguém, você cobre o pecado, mostra que tem amor. Agora, quem fica jogando o tempo todo no rosto as coisas erradas, separa até os melhores amigos. O versículo 9 incentiva o perdão. Sem perdão, você não consegue manter a unidade, não consegue manter a união. Sem contar que a pessoa que não perdoa, ela fica carregando uma algema com a pessoa que ela não perdoa. Se você não perdoa alguém que falou alguma coisa ruim para você, aquela pessoa que falou aquela coisa ruim nem lembra mais de você. Mas você que fica o tempo todo lembrando, você está algemado com aquela pessoa. Então, perdoar e lavar o coração é algo importante. Versículo 10. A repreensão produz marcas indeléveis na pessoa de entendimento, mais fortes que 100 chicotadas nas costas do insensato. O que o versículo 10 está dizendo? Quando você corrige, repreende uma pessoa que tem entendimento, ela carrega aquela marca para o resto da vida. Ela sempre vai lembrar que você corrigiu ela e aceitar. Então, a repreensão, a correção, produz marcas indeléveis, marcas que não se deletam, marcas que ficam na pessoa de entendimento. Então, a pessoa que tem entendimento, ela escuta e ela muda. E essas marcas
que a pessoa de entendimento carrega por aquilo que você corrigiu ela são mais fortes que 100 chibatadas nas costas do insensato. O insensato, por mais que ele sofra, ele não muda, ele continua no erro. Ele vai apanhar muito na vida. O que o versículo 10 está dizendo é: seja uma pessoa de entendimento. Quando alguém corrige você, anote aquela crítica, aquela correção, trate aquele assunto, para que você prospere, para que você saia daquela situação ruim. Agora, se a pessoa é insensata, ela vai apanhar muito na vida. 100 chicotadas aqui do versículo 10 se refere a muito sofrimento. A pessoa vai apanhar e apanhar e apanhar e vai ficar ali repetindo o erro. Versículo 11: o perverso só pende para a rebeldia, por isso a morte virá para ele como um mensageiro cruel. Então, o perverso é aquele que pratica a maldade. Quem pratica a maldade, ele só pende, ele só se inclina para a rebeldia, para fazer o que é contra a vontade de Deus. Rebeldia é ir contra a lei de Deus. Então, por isso, a morte virá para ele como um mensageiro cruel. A pessoa que se inclina para o mal, ela acaba correndo o risco da morte. Morte literal, morte física. Versículo 12: melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um insensato demonstrando todas as suas tolices. O versículo 12 está dizendo que é tão perigoso você ver uma pessoa insensata fazendo as suas tolices, é tão perigoso que é melhor encontrar uma ursa que roubaram os filhotes. De tão perigoso que é você se envolver com uma pessoa que faz coisas erradas. Versículo: de fato, encontrar uma pessoa fazendo. Imagine que você está andando pela rua e você encontra o insensato. Quem é o insensato? O ladrão é um insensato. Ele sai pelas ruas, muitas vezes fazendo um arrastão, pegando bolsas, celulares das pessoas e, de repente, ele se depara com alguém que tem uma arma, com um policial, e ele pode perder a sua vida. Mas você encontrar um insensato, que é um ladrão, saindo pelas ruas aí, fazendo um arrastão, é melhor, é uma coisa horrível. Você fica ali com medo, você fica à mercê dele levar o teu celular, levar a sua bolsa. Então, o versículo 12 está dizendo: é horrível encontrar um insensato praticando a sua tolice. Ele vai arruinar, vai trazer o mal de alguma forma quando você encontra com um insensato no meio do caminho. A pior coisa que existe é encontrar-se com um ladrão, encontrar-se com uma pessoa violenta, com uma pessoa que fica xingando as pessoas no trânsito. Todas essas pessoas estão praticando o que? A insensatez, a sua tolice. Então é melhor encontrar uma ursa que foi roubada dos filhos do que ter contato com o ladrão, a pessoa agressiva, a pessoa que xinga no trânsito, a pessoa que está fazendo, praticando uma tolice. Versículo 13: a pessoa que costuma retribuir o bem com o mal jamais afastará o mal da sua própria casa. Então, quem retribui o bem com o mal vai carregar o mal para a sua própria casa. Aquilo que nós fazemos é uma semente que germina e depois volta como fruto para nós mesmos. A lei da semeadura. Versículo 14: o início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Então, o versículo 14 está dizendo: resolva todos os seus negócios, todos os seus assuntos. No primeiro desentendimento,
é como uma rachadura numa grande represa. Você sabe que se romper a mureta, o muro da represa, vem toda aquela água que vai destruindo tudo que passa pela frente. Então, resolva os seus assuntos com diálogo, tendo sabedoria no uso das palavras. Nós já falamos sobre isso quando nós meditamos em Provérbios no capítulo 15. Provérbios no capítulo 15 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida suscita a ira, desperta a ira, a fúria. Então nós dissemos ali que é necessário nas nossas conversas colocar uma pauta. Se o assunto é difícil de ser tratado, pegue um papel, pegue uma caneta e anote o que precisa ser falado. Pense, simule, antecipe o que você vai dizer. Pense que você ali simule, estou conversando com essa pessoa. Ela pode dizer isso, ela pode dizer aquilo. Então, faça uma antecipação do que você vai falar com essa pessoa. Se estiver muito nervoso, muito nervosa, diga para a pessoa: eu não vou falar com você sobre esse assunto agora. Vamos conversar amanhã ou vamos conversar hoje mais tarde. E antes da conversa, se prepare para que anote no papel o que tem que ser dito, para que você não se exceda, para que a conversa resolva o problema, ao invés de criar mais problemas. E foque em resolver o problema. Às vezes nós não queremos resolver. O que nós queremos é criar mágoa e atacar o outro. Que você limpe isso, essa intenção de querer alfinetar, querer se vingar. Essa intenção de alfinetar e de se vingar não pode estar presente para resolver as conversas. Versículo 15: há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como justo. Então Deus odeia as duas coisas. O justo tem que ser liberto e o culpado tem que ser condenado. O Senhor abomina a injustiça. Versículo 16: de que adiantam riquezas nas mãos do insensato, já que ele não deseja adquirir a sabedoria? O versículo 16 está dizendo que dinheiro só faz sentido para quem tem sabedoria. A pessoa que tem sabedoria, ela sabe multiplicar a riqueza, enquanto que a pessoa que não tem sabedoria pode ganhar muito dinheiro e perder tudo que tem. Você vê muitas pessoas que ganharam muito dinheiro na loteria e que depois ficaram pobres mais uma vez, porque não tinham sabedoria para gerenciar dinheiro. Então a sabedoria vem antes para que a pessoa possa multiplicar o dinheiro. Por isso, o versículo 16 está dizendo: busque a sabedoria, busque treinamento, educação financeira. Na internet hoje em dia tem muitos cursos de educação financeira. Você pode participar desses cursos, anotar, aprender como aplicar e investir o seu dinheiro. Vale a pena buscar informação, conhecimento para administrar melhor os seus recursos. Versículo 17: o amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. O versículo 17 fala sobre o valor da amizade. Ter amigos ajuda muito nos momentos difíceis. Então existem amigos verdadeiros, aqueles que o amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. O versículo 17, ele está trazendo um parâmetro de quem é amigo. Amigo é aquele que na hora difícil está com você, que na hora difícil
mostra mais o seu amor. Esse é o amigo verdadeiro. E esse versículo 17 nos traz duas perguntas. Quanto eu sou amigo das pessoas que eu falo que eu sou amigo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, quanto as pessoas que eu considero que são minhas amigas verdadeiramente são meus amigos? Então, o versículo 17, ele traz aqui uma baliza. O amigo é aquele que dedica sincero amor em todos os momentos. Em todos os momentos. E é um irmão querido na hora da adversidade. Veja que ele tem duas partes, esse versículo 17. O amigo dedica sincero amor em todos os momentos. Aí a segunda parte. E é um irmão querido na hora da adversidade. Na hora da adversidade, ele se torna como um irmão. São parâmetros, né, que a Bíblia estabelece. Jesus é o nosso amigo. Lá em João, no capítulo 15, Jesus disse assim: Eu já não chamo vocês de meus servos, de meus empregados, mas eu vos chamo de amigos, porque o amigo sabe tudo o que o outro amigo vai fazer. E eu tenho falado a vocês a respeito de todos os negócios do Pai. E tenho falado a vocês a respeito de todos os negócios do meu Pai. Por isso agora vocês são meus amigos. E Jesus, ele entregou a vida por todos nós. Nesse mês de abril, nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de João. Eu não sei se você está engajado, se você está engajada nessa leitura, você que segue a leitura de Provérbios. Mas eu quero fazer um convite a você, que todos os dias aqui no canal, desde o dia 1º de abril até o dia 21 de abril, nós estamos lendo um capítulo do Evangelho de João. João tem 21 capítulos. Então, hoje, nós vamos ter no canal a postagem do capítulo 17 do Evangelho de João. Eu convido você a acessar esse vídeo e ouvir a oração que Jesus fez por todos nós. O capítulo 17 do Evangelho de João fala sobre Jesus e a oração sacerdotal. É uma oração que, quando ele estava na última hora da morte, ele fez por todos nós. Você sabia que Jesus orou por nós que estamos aqui em 2026, lá, quando ele estava indo para a morte, ele fez uma oração e ele orou por nós. Então, eu convido você a entrar nesse projeto de ler o Evangelho de João. Tem uma playlist no canal chamada Evangelho de João, Páscoa de 2026. Lá tem todos os capítulos de João que nós estamos lendo. Versículo 18. A pessoa sem juízo, com um simples aperto de mão, se compromete e logo se torna fiador do seu próximo. Então, o versículo 18, ele fala de fiança, mas não é só fiança. Fala também de, nós temos que interpretar esse versículo incluindo o empréstimo de dinheiro. A pessoa, o financiamento que a pessoa não consegue pagar. Tem pessoas que entram em financiamento de carro, financiamento de casa. Tem o momento certo de você fazer um financiamento. Às vezes você faz um financiamento e não tem uma entrada melhor para entrar naquele financiamento. Pessoas que financiam carro, não é melhor comprar um carro que você possa pagar sem um financiamento? Então, essas decisões ligadas à gestão de dinheiro exigem cautela, sabedoria na hora de fazer compra de coisas que demandam muito dinheiro. A compra de um carro, a compra de uma casa.
pode tomar anos da sua vida num financiamento. Então a pessoa sem juízo, ela com um simples aperto de mão, ela se compromete e ela logo se torna fiador do seu próximo. Embora o versículo esteja falando daquele que fica como fiador do seu próximo, fiador é aquele que dá os seus bens em garantia pela dívida do outro. Mas quando você faz o financiamento de uma casa, você está dando a sua própria casa em garantia para o banco, para pagar o financiamento. E eu não sei se você acompanha, mas de 2024 para 2026 houve um crescimento dos imóveis e de carros em leilão. O que isso significa? Que muitas pessoas acabam perdendo a sua casa, o seu carro, em razão da falta de condições de honrar esses compromissos. Antes de você fazer a compra de uma casa, de você investir no financiamento de um carro, coloque isso em oração. Nós lemos ontem em Provérbios 16 que confia os teus planos ao Senhor e Ele estabelecerá os seus pensamentos. Então faça planos em que você coloca Deus à frente, para que quando Deus vai à frente, Ele mostra a estratégia, o caminho para que você possa fazer essa aplicação, esse investimento. Versículo 19: quem gosta de viver brigando ama o pecado. Por que ama o pecado? É pecado viver brigando, se irritando, se xingando. Todo esse tipo de conversa que desonra, desrespeita, é pecado. É pecado porque pecado significa errar o objetivo. O nosso objetivo é amar o próximo, amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a nós mesmos. Se nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós vamos querer a paz. E o versículo 1 que nós lemos fala que é melhor uma casa com o pão seco, com um pedaço de pão seco onde existe paz e tranquilidade, do que uma casa com muitas carnes, mas onde existe briga. Então, a ideia aqui do 19 é: quem gosta de viver brigando ama o pecado, ama a destruição. Quem age com arrogância está à procura da sua própria destruição. Quem é arrogante desonra o próximo. A pessoa arrogante pensa que ela sempre é superior, que só as opiniões dela valem, que o que os outros fazem não presta. E agindo dessa forma, ela vai afastando as pessoas e ela vai ficando isolada. Quem é arrogante, orgulhoso, nunca dá o braço a torcer, sempre quer vencer em tudo, ela acaba trazendo a própria destruição. Versículo 20: o homem de coração maldoso jamais prospera de fato, e o de língua mentirosa logo cai em desgraça. Então, quem tem maldade no coração jamais prospera de fato. Por que jamais prospera de fato? A pessoa pode ter um coração maldoso, pode conseguir muito dinheiro, pode conseguir muita riqueza, só que com o coração maldoso, ela não prospera de fato, porque prosperar significa crescer. A pessoa que tem o coração maldoso, ela pode juntar um monte de dinheiro, mas ela jamais, nunca, ela cresceu de fato. Porque se ela não tem, se a pessoa não tem o relacionamento com Deus, ela perde a vida eterna. Se ela tem o coração maldoso e não cuida bem da sua família, perdeu a sua casa. Se tem o coração maldoso e não cuida dos seus filhos, perdeu o amor dos filhos, o respeito, a consideração dos filhos. Então, o homem de coração maldoso jamais prospera de fato. Pode ter muito dinheiro, mas ele não tem prosperidade. Prosperidade é uma palavra que fala sobre o aspecto global. Nós somos espírito, alma e corpo. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não conseguem ter
a alma em paz. Não conseguem ter o espírito conectado com o Espírito de Deus e sentem um vazio na alma. Tem muito dinheiro, mas não tem prosperidade. E a segunda parte do versículo 20. E o de língua mentirosa logo cai em desgraça. A mentira, ela não se sustenta por muito tempo. Cedo ou tarde, ela é descoberta. E quando ela é descoberta, a pessoa cai na desgraça. Versículo 21. O filho insensato só produz tristeza, e nenhum contentamento tem o pai do que pratica tolices. O versículo 21 está dizendo: o filho que não tem juízo, que é insensato, só traz tristeza, só traz problemas. E nenhum contentamento, nenhuma alegria, nenhuma felicidade tem o pai daquele que pratica tolices. O versículo 21 está dizendo: você que é pai, você que é mãe, eduque os seus filhos nos caminhos do Senhor desde a infância, desde a meninice, para que quando eles cresçam, eles tenham o temor ao Senhor e possam trazer a sensatez, o juízo e a decisão que vai trazer alegria para você. Versículo 22, o coração bem disposto, e ainda no 21, e esse versículo 21 está dizendo para aquele que é insensato, que tem trazido problemas para os seus pais, que se arrependam. Pare e pense que tem um mandamento: honra o teu pai e honra a tua mãe, para que você vá bem e se prolongue os seus dias na terra. Esse é um dos mandamentos. Então, é um versículo que, em relação aos filhos, chama atenção para que os filhos se arrependam e corrijam os seus passos. 22. O coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até dos ossos do corpo todo o vigor. O que o versículo 22 está dizendo? Quando você está com seu coração bem disposto, isso traz um remédio de grande eficácia. Significa, quando você está alegre, quando você decide reagir, quando você decide no seu coração que eu não vou me abater, eu não vou aceitar a derrota, eu não aceito perder, o Senhor está na minha frente, o Senhor está comigo. Quando você toma essa decisão no coração de enfrentar, de não se abater, o coração bem disposto é remédio de grande eficácia. Essa atitude de guerra, de luta, de não desistir, isso é um remédio de grande eficácia. Mas a alma deprimida, a alma que se deixa abater, consome até dos ossos do corpo todo o vigor. A pessoa que cai em depressão, você percebe que ela fica trancada no quarto e ela fica tantos dias trancada no quarto que, às vezes, quando ela tem que se levantar, ela tem dificuldades de se levantar, porque os ossos ficam ali deitados na cama. Então, eu não sei se você já viu uma pessoa em depressão, mas participando do grupo de evangelização, nós vemos pessoas que estão deitadas na cama e que elas dizem assim: eu não quero mais lutar, eu não quero mais vencer, eu não quero mais nada, eu só quero ficar aqui deitado na cama, eu só quero esperar a hora que Deus vai fazer alguma coisa comigo. Então a pessoa que ela se deprime, ela consome até dos ossos do corpo seu vigor, ou seja, ela fica depois com dificuldades de se levantar, até de caminhar, de tantos dias que a pessoa fica na cama. 23. O ímpio tem prazer em aceitar às escondidas qualquer suborno, a fim de desviar o rumo da justiça. Então nós vimos aqui que o versículo 8, aqui no 8, ele fala que o suborno age como uma pedra mágica aos olhos de quem o oferece e causa a ilusão de que é possível comprar qualquer pessoa. E o versículo 23
fala que quem aceita o suborno é ímpio. Aquele que é ímpio tem prazer em aceitar às escondidas qualquer suborno, a fim de desviar o rumo da justiça. Então, no versículo 8, fala que quem oferece o suborno tem a ilusão de que pode comprar todo mundo. Mas, como nós dissemos, nunca vai comprar Deus, nunca vai comprar a salvação. E ainda corre o risco de oferecer o suborno para alguém que é justo e ter a sua prisão decretada ali em flagrante. Dependendo da autoridade, dependendo da pessoa, a pessoa pode correr esse risco. Agora, o 23 fala que o ímpio aceita o suborno, ele concorda com o suborno. Versículo 24. A sabedoria, mas, aqui do 23, esse ímpio que concorda com o suborno, ele está indo contra Deus. Nós lemos aqui no versículo 15, que fala: há duas injustiças que o Senhor abomina, que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como justo. Deus abomina a injustiça. Então, aqui no versículo 23, aquele que aceita o suborno e corrompe a justiça, ele entra na mira de Deus. Deus, ele sempre faz a sua justiça no tempo dele. Não há como escapar da justiça de Deus. Versículo 24. Então, aceitar o suborno é uma tolice. Versículo 24. A sabedoria é o grande objetivo das pessoas realmente inteligentes, mas o tolo não sabe nem o que satisfaz de fato. O versículo 24 está dizendo: quem é inteligente busca sabedoria. O tolo, ele nem sabe o que satisfaz de fato. Significa, o tolo é tão vazio que ele não sabe o que ele quer da vida. Então ele anda sem nenhum direcionamento. Versículo 25. O filho sem juízo é tristeza para seu pai e amargura para sua mãe. É mais um versículo que fala dos pais educarem os filhos para que eles tenham juízo e que fala para os filhos sem juízo: se arrependam, mudem de vida, tragam alegria para os pais. Parem de trazer dores para os seus pais. Tem pais que morrem de desgosto em razão dos filhos fazerem tantas coisas erradas. Acabam sofrendo um infarto de tanto que querem ver o filho sendo se emendando, mudando de vida. Traga essa alegria para os seus pais. Você que é filho insensato. É isso que o versículo 25 está dizendo. 26. Não há bom agouro em castigar o inocente, nem em açoitar quem merece ser honrado. O versículo 26 está dizendo: não é bom castigar o inocente e nem açoitar quem merece ser honrado. Não tem sentido fazer isso. Não faz sentido maltratar um inocente ou ferir aquele que merece ser honrado. Muitas vezes a pessoa que merece honra é atacada, porque as pessoas carregam a inveja, a cobiça, a desonra, o despeito. Penso assim: quem que é essa pessoa para querer ser honrado? Jesus, ele foi desonrado. Com tudo o que ele fez, as pessoas o açoitaram. Aquele que merece toda a honra foi açoitado. Versículo 27. Quem realmente detém o conhecimento é comedido no falar, e quem possui entendimento demonstra alma tranquila. Então, 27. Cuidado com as suas palavras. Quem realmente detém o conhecimento é comedido no falar. Pensa antes de falar. E quem possui o entendimento demonstra a alma tranquila. Quem tem entendimento tem paciência, fala com calma, pensa antes de dizer, de tomar uma decisão. E o 28. Até mesmo o tolo passará por sábio se conservar a sua boca fechada, e se dominar a língua, parecerá até que tem grande inteligência. O versículo 28 está dizendo: se você não sabe o que dizer, é melhor ficar em silêncio do que dizer bobagens. Essa é a meditação de Provérbios 17,
E agora, aqui na tela, nós apresentamos a oração de confissão para você que ainda não aceitou a Jesus. Se você sabe que nós temos os nossos pecados e Jesus morreu por nós, entregando a sua vida na cruz e o seu sangue para recebermos o perdão dos nossos pecados. O sangue derramado por Jesus na cruz nos lava, nos purifica de todos os nossos pecados. E com esse perdão que nós recebemos quando aceitamos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, se você ainda não aceitou a Jesus, faça essa oração de confissão comigo. A oração de confissão é para você confessar que eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu entendo que eu tenho pecados e eu entendo que eu preciso ter o Espírito Santo comigo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, o próprio Deus que vem e começa a morar em nós quando nós aceitamos a Jesus e recebemos o perdão dos nossos pecados. Então, ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração aqui que está na tela comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Como meu único Senhor e Salvador. Único Senhor para que Ele seja o líder da sua vida. Agora diga: perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida. O livro da vida é o livro que está no céu, que anota o nome dos filhos de Deus. Quando você aceita Jesus, você passa a ser filho, você passa a ser filha de Deus. E agora declare: em nome de Jesus, amém. Se você tem algum santo, imagem, amuleto na sua casa, coloque isso fora da sua casa, você não precisa mais disso. Com essa oração, você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador. Ele morreu por todos nós e Ele está à direita de Deus intercedendo por todos nós eternamente. Entre em uma comunidade de fé, em alguma igreja que prega que Jesus é o único que salva. Ore sempre somente em nome de Jesus. Participe dos cultos, das reuniões de estudos bíblicos e também das reuniões de oração. Nas oração, você tem a oportunidade de ter uma conversa sincera com Deus e de oração em oração. Ele vai estar mais perto de você e vai te dar a direção certa para a sua vida. Deus abençoe grandemente e declare glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus para morrer por nós, glória ao Filho, porque Ele morreu por nós, e glória ao Espírito Santo, porque Ele habita em nós e nos orienta. Então, dê glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém e amém.